E aí, pessoal, voltando aqui para fazer mais um videozinho. Eu quero voltar a falar de futebol europeu nesse vídeo. Eu falei no vídeo passado sobre Real Madrid e Barcelona, como eu tô criando uma vontade, assim, não tô tendo mais vontade de ver os jogos, né? Falei muito lá, se você quiser, o vídeo vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Ah, o que eu queria falar hoje é sobre a final europeia, as finais europeias, né? Principalmente a que eu vi, a Champions League, a de Arsenal e PSG e Barcelona e Inter de Milão. Eu quero falar principalmente deles porque tipo assim, acho que esse vídeo vai ser só sobre a Inter de Milão e o PSG, né, Arsenal e Barcelona. Quer dizer, Inter de Milão e Barcelona, Arsenal e PSG. O que eu queria falar é que tipo foram bons jogos, mas pelo menos na parte da espanhola e na parte italiana, né? Na parte francesa e inglesa foi uma decepção para mim. Eu não sou torcedor de time europeu, eu, como todo mundo já deve saber, que acompanha o canal, né? E como muitos que acompanham o canal são meus amigos e sabem, eu sou corintiano, né? E eu não tenho isso de torcer para futebol europeu. Na verdade, eu gosto de acompanhar futebol europeu. Não é meu futebol favorito, né? Eu gosto muito do futebol brasileiro, eu gosto muito do futebol latino, né? E principalmente que fica no principal, né? Argentina, Brasil e Uruguai. Por mais que eu não acompanhe todos, mas eu ainda assisto Libertadores, então tem um mínimo para falar. Enfim, futebol europeu eu não tenho acompanhado tanto, né? Para essa metade dessa temporada, mas uma coisa que eu sei é que o futebol europeu ele tem evoluído muito, muito em um lado em específico. E eu vou falar sobre isso porque tem três lados que são os principais, quatro na verdade. Eu vou colocar quatro porque a Bundesliga, La Liga, Bundesliga alemã, La Liga espanhola, a Liga italiana, Série A italiana e Premier League. São as quatro principais competições que temos no continente europeu, né? Se não forem as principais. E eu queria falar como que tem evoluído cada uma delas. Mas principalmente, eu acho que a que tem maior evolução, assim, visivelmente, a Liga Italiana. Porque em quase todas as finais europeias nos últimos tempos tem um time italiano. Eu acho que só tem ficado de fora esse ano de duas competições. Mas em semifinais, quase todos os times eram italianos. Eu acho que menos na Liga Europa, né? Na Europa League. Mas de resto, Real Betis e Fiorentina, Barcelona e Inter de Milão, agora Inter de Milão e PSG na final, né? E essas são as principais que tem das três ligas europeias, né? E também eu vou dar uma menção honrosa à Supercopa da UEFA com Atalanta e Real Madrid, né? Mostrando, né, o atual campeão, né? Que talvez não vai ser o atual, né? Porque agora a decisão está entre Manchester City e Tottenham. E caso vocês perguntem, na minha opinião, quem tem mais chances de vencer? Manchester City não, falei errado. Manchester United e Tottenham. Quem tem mais chance de vencer talvez seja o Tottenham. Mas eu também não tenho certeza de nada, porque a evolução do Manchester United é visível, mas ainda decepciona na Premier League. Parece que não é um time que vai se adaptar bem aos pontos corridos tão cedo. Enfim,
Ah, vamos falar de Premier League primeiro. Como é. Não, vamos falar da Liga Italiana primeiro, né? Continuando o raciocínio. Perdão. Enfim, a Liga Italiana tem 4 times principais, agora 6. Juventus, Inter de Milão, Milan, Napoli, Atalanta, Roma e tem mais alguns assim como a Lazio e mais atualmente o Bolonha. Não sei se é Bologna, Bolonha. Eu falo Bolonha, foda-se. O time, é, esses times estão sendo bem protagonistas, estão aparecendo muito mais recentemente. Eu acho que o único que tá mais sumido assim é a Juventus nesses últimos anos. Claro, teve uma troca grande de jogadores, né? Mas ainda assim se mantém lá em cima na tabela. É muito difícil você ver uma temporada em que a Juventus não aparece, não seja nem que um pouquinho assim um pé no saco para os outros times, né? O Milan agora tá voltando a ficar bem, pelo que eu vi, eles estavam em nono lugar até esses dias e agora estão subindo de novo. Não sei se mudou o técnico, mas parece que o time tá se encontrando. Talvez tarde demais, sim, mas tá se encontrando. Eu espero que se encontre de novo para voltar a ser o Milan vitorioso, porque eu acho que o meu time favorito da Itália é o Milan. Muito porque eu vi o Ibrahimovic lá. Eu gostei muito, eu gosto muito do Ibrahimovic, né? Enfim. ah, e ver como esses times italianos, eles, por mais que tenham suas limitações, não sejam uma liga tão rica quanto a Premier League e La Liga, tal, né? Bundesliga, tal, não é uma liga tão rica, mas ainda assim é muito competitiva. Claro, tem seus times que, como todas essas 3 ligas, quantas ligas eu falei? 4, foda-se. Como essas 4 ligas tem seus times que sempre vão estar lá em cima, aí a Liga Italiana também. Sempre você vai ver Juventus e Inter de Milão, mas sempre vai aparecer um Napoli para dar aquela dificultada, sempre vai aparecer o Milan, às vezes, né? Recentemente o Milan não tá indo tão bem, mas sempre tá lá também no meio. Atualmente não tá, mas né, dá pra entender. Olha o gatinho. Quer ver o gatinho? Olha o gatinho. Cadê? Oxi, o gato sumiu. Mas enfim, né? O gato. Enfim. Eu acho que a Liga Italiana tá evoluindo da maneira que pode. Eu acho que, como eles não podem evoluir em talentos, eles evoluem tecnicamente. E tecnicamente a Liga Italiana é muito boa. Tecnicamente é uma das ligas que eu mais gosto de ver. A liga. Eu acho que. Eu não gosto tanto. Ele quer sentar no meu colo, mas eu tô na beirada da cama. Mas como. É, caralho, mano. Como a Premier League, que tem um estilo de jogo bem fresco, talvez, né? Muito aquilo, fez um gol, posse de bola, aí fica aquele jogo constante que você sai, aí, mas você quer assistir, você quer ver gols, você quer ver disputa na Premier League, mas aí fica lá por 10 minutos posse de bola, 20 minutos posse de bola, aí acha uma jogada e faz o gol e você nem viu porque você desistiu do jogo, aí você fala, pô, já é o segundo gol que tem, vou entrar, vou assistir. Cara, torcedor, né? Manchester City. Torcedor do Manchester City lá na Europa e aqui no Brasil, né? Eles têm que ter muita, sei lá, muita vontade pra assistir esse futebol mesmo, mano. Não é um futebol ruim, não tô falando que é ruim. Eu tô falando que é desinteressante. A Kings League foi criada muito pra tirar esse desinteresse que o futebol hoje em dia tem. Isso é legal, mas ainda assim não é futebol e a gente gosta de futebol, né? Eu, principalmente, eu gosto de futebol, eu não gosto muito da Kings League.
Já assisti um pouco e não me interessei nem um pouco, né? Enfim, não vou perder meu tempo assistindo, porque se eu não gostei, é melhor me manter do jeito que eu tô. Enfim, Kings League é um time. Não, Kings League não. É, Manchester City e Arsenal são um símbolo desse problema da posse de bola. Que foi criado muito, não pelo Guardiola em si. O Guardiola ele trouxe métodos novos, mas veio muito de Johan Cruyff, é, de outros técnicos assim no passado. Eu não sei muitos nomes para dizer, mas o maior símbolo é o Johan Cruyff para mim. Por mais que eu nunca tenha visto nenhum jogo do Johan Cruyff, eu nunca tenha visto nenhuma partida dele como técnico, eu sei que muita da influência dele veio para José Mourinho e para o Luiz Castro. Luiz Castro? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. E veio também para cima do Pep Guardiola, principalmente. E o Pep Guardiola ele trouxe coisas novas, trouxe tic-tac, trouxe é, o método de o goleiro jogar com os pés, trouxe muita coisa que a gente vê atualmente no futebol. O futebol se adaptou muito tecnicamente, sim, só que se adaptou tanto que depende muito da técnica. E é uma coisa que falta pro futebol, é a individualidade, coisa que, tipo assim, não tem. Os times não têm, os jogadores não têm muita individualidade. Até o Vinícius Júnior, que era até ano passado o jogador mais individual que a gente tinha, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje está muito pouco individual, eu não vejo grandes dribles dele, não vejo grandes atuações mais. Tá indo muito para a parte técnica, né? Talvez porque não esteja jogando que nem no ano passado, em que ele era não centroavante de vício, mas era um centroavante junto com o Rodrigo, e os dois tinham liberdade de ir para os lados, mas se mantinham no meio. E eu acho que é ali que o Vinícius Júnior se encontra. Eu acho que por mais que ele goste muito da ponta esquerda, jogar nesse esquema de, eu acho que um 4-4-2, né, em losango, acaba sendo a melhor opção pro futebol do Vinícius Júnior aparecer. Pro futebol dele aparecer, essa é a melhor opção, sabe? E enfim, agora indo falar da Champions League, né? De falar de verdade. Foi uma grande partida entre Barcelona e Inter de Milão. Muitas vezes a gente pensou, né? Porque a Inter de Milão, o jogo meio que se repetiu um roteiro da primeira partida. Aquele roteiro de a Inter de Milão abre 2 gols, abre fora de casa no primeiro jogo, e a gente fica, caramba, realmente não vai ser aquilo que a gente pensou. Mas aí depois o Barcelona vem, a, junta toda a Inter de Milão e arrisca muito, vai muito para frente. A Inter de Milão meio que aceita ser espancada, aceita o Barcelona, e o Barcelona aproveita, né? Aí a Inter de Milão, quando vê que do 2-0 virou um 2-2, vai para cima, e o Barcelona deixa, né, ela ir muito para cima. E uma coisa que a Inter de Milão ela é muito letal. Desde do Manchester City e Inter de Milão, lá em 2023, a Inter de Milão é muito letal. Desde o começo dessa temporada, a Inter de Milão é um time que não deixa passar nada. É uma Inter de Milão que, se tem a oportunidade, não tem medo de finalizar. E é isso que eu admiro muito nesse time. Coisa que o Barcelona também tem. O Barcelona tem essa qualidade de não deixar o jogo barato, só que leva muito gol. O Barcelona leva os 3 gols porque a defesa se mantém muito para frente. E por mais que sejam rápidos, né, o suficiente, tenham tido a vantagem, quando vem mais de um assim, fazem uma jogada bem trabalhada, a defesa do Barcelona, claro, não é a defesa principal, mas a defesa do Barcelona não aguenta, entende? Eu acho que é muito por isso que o Barcelona hoje
leva muito gol, porque não tem uma defesa muito bem estabilizada, uma defesa que é, é constante, né? Que mantém essa bola longe, que quando o time vem, pode confiar na defesa, né? Mas não, tem que contar sempre com a ajuda do goleiro. E, pô, é um goleiro que tava quase aposentado esses tempos e faz ótimas defesas, mas eu não tô vendo essa temporada tão boa. Pelo menos dos jogos que eu vi. Claro, a temporada dele pode ter sido ótima, mas dos jogos que eu vi, ele leva muito gol, sabe? Não tô dizendo que é um goleiro peneira, muito menos um goleiro mundial fácil, mas não parece que é um goleiro que traz segurança. Mas pelo menos é um goleiro melhor que o goleiro reserva que eles têm, né? Diferente do Sommer, que traz muita segurança, só que às vezes eu acho que o Sommer sofreu muito com isso. Coisa que também o. Não sei falar o nome é, do goleiro do Barcelona, mas o Sommer ele sofreu muito com isso porque a defesa da Inter é boa. Só que quando você tem um time que vai muito pra cima, você não consegue defender todas. Muito por isso que ele leva o terceiro gol do Rafinha, né, no segundo jogo, que fica 3-2. Mas como a Inter de Milão é muito letal, 16 minutos depois já tem o terceiro gol de empate da Inter de Milão, o gol de empate da Inter de Milão. E logo depois, no início, no primeiro tempo de prorrogação, tem o quarto gol. Porque é um time que tem muita constância, é um time que é muito letal. É um time que sabe jogar bola, né? Não que o Barcelona não saiba, mas é um time que mantém a cabeça fria, é um time que sabe lidar com é, o placar a favor do outro time, né? E ficou só abaixo por 16 minutos. E o Barcelona também sabe, só que o Barcelona, como ele se deixa levar muito, acaba não conseguindo reproduzir tanto. E se não tem contra, né, pelo menos eu vejo que o nível técnico da La Liga não é tão grande quanto o nível técnico da Premier League, por exemplo, eles conseguem ter mais vantagem. Só que contra times, né, tipo da Liga Italiana, que sabem também lidar muito bem com isso, até melhor do que um time que tá mudando constantemente de estilo técnico, né, e tem um rodízio muito grande de jogadores, acaba que não consegue produzir. Acaba que não consegue produzir tanto, ainda mais porque eu vejo que o Barcelona tem um cara armador, tem um cara que é principal no meio-campo, é essencial, que é o Pedri, desde quando chegou, né, da base até agora, é o jogador que mais faz jogadas do Barcelona. Junto do Lamine Yamal, acho que o Lamine Yamal só faz mais porque é um atacante. O Pedro, ele acaba sendo o cara mais cérebro, o cara que chega assim, pega a bola, analisa o jogo e fala, ó, eu acho que ali tem uma boa opção, sabe? E desconcerta, porque ele é um cara bom também de um corpo a corpo também, mas de um contra um, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre ele. Lamine Yamal, não tenho o que dizer, ele produziu muito nos dois jogos. Eu acho que ele ainda tem muito daquilo. Eu acho que por mais que ele não sinta tanta pressão, fora de casa ele sente um pouco. Ainda mais com a torcida da Inter de Milão assim na orelha dele, né? Eu acho que ele acaba sentindo um pouco dessa pressão. Mas não é um menino que se abala. Eu acho que ele até se abalou ano passado, com a desclassificação para o PSG, mas esse ano ele não teve medo, sabe? Ele não teve medo nenhum, não se abalou, porque ele amadurece muito rápido. Isso é uma coisa que o Yamal tem muito. E o jogador precisa não se desestabilizar. Ainda mais o jogador jovem, tem que olhar e falar: eu sou muito jovem ainda, eu tenho uma carreira boa pela frente. Então, essa não vai ser a primeira. Claro, ele vai ficar triste, mas ele tem que pensar que ele vai ter outras oportunidades. E se o Real Madrid manter o Hans Flick, não, se o Barcelona manter o Hans Flick, eu não tenho dúvidas que o Barcelona vai chegar em uma final
e tem a grande chance de ganhar. Ainda mais esse Barcelona. Enfim, agora falando de PSG e Arsenal, eu acho que, por mais que eu goste muito do Arsenal, dava pra ver desde o começo que o Arsenal ia perder, porque eles não têm um atacante, Kai Havertz, é, Gabriel Jesus, ah, qual o nome daquele cara? E, tipo assim, Gabriel Jesus e Kai Havertz lesionado, um outro atacante que eles têm emprestado, né? Então, tipo assim, três atacantes, né? Três opções de ataque que temos e não conseguimos colocar eles para jogar porque um emprestado e os outros lesionados, então tem que colocar o Michael Merino. E claro, funcionou o Michael Merino, mas até quando você acha que vai funcionar? Tem que pensar nisso. Até quando que o meu meio-campo improvisado de centroavante vai funcionar, sabe? Muito isso. O Pep Guardiola é, tem muito disso. Até quando o Kevin De Bruyne vai funcionar? Eu sei que ele tá deixando o Kevin De Bruyne jogar de centroavante, é, talvez para ele ter um final no final de temporada, já que vai ser a última temporada dele pelo Manchester City, uma temporada melhor. Só que o Kevin De Bruyne não é um cara de fazer gol. O Kevin De Bruyne é um cara de esclarecer jogada, achar jogador na cara do gol e mandar a bola para ele e o cara decide. Muito por isso que o Haaland foi que foi em 2023 o maior goleador da Premier League e do mundo naquele momento. Então, a gente tem que pensar. É, voltando, né? Tem que pensar que, tipo assim, não vai sempre funcionar. Se funcionou uma vez, beleza. Não vou insistir. Talvez se se o Arteta tivesse olhado e falado, o Real Madrid estava na mesma situação que eu, sem um atacante. O que eles fizeram? Claro, é um esquema tático diferente. Mas o que eles fizeram? Colocaram dois pontas de centroavante, dando liberdade para eles jogarem mais abertos. Colocaram um meio-campo em um losango, né? Que poderia virar um quadrado com o tempo. Mas tendo um cara que vai para frente, esse cara poderia ser o Merino, se ele é bom, né, finalizador. Eu acho que o Odegaard nessa temporada não seria, né? Até porque se lesionou por boa parte da temporada, não conseguiu voltar retribuindo muito desse futebol que ele tem. Ele tem um bom futebol, né? E acabou que ele quis manter o 4-3-3. E eu acho que esse foi o erro do Arteta. Um 4-3-3 contra um time que tem um 4-3-3 também, só que muito mais efetivo, com pontas tão rápidos quanto, com um meio-campo que está em ótima qualidade, está em uma ótima temporada. Fabian Ruiz, não tem nem o que falar. Eu acho, minha visão é que o Fabian Ruiz é o cérebro desse meio-campo. O João Neves, não tem também nem o que falar do João Neves. João Neves claramente é o cara que vai correr o campo inteiro, vai estar no campo inteiro e vai roubar a bola, sei lá, do Saka em algum momento, vai atrapalhar a jogada que o Odegaard criou, né? E uh, o Vitinha é o cara que vai chegar, vai ser mais ofensivo, vai chegar e vai bater no Arsenal até o Arsenal dizer chega. Claro, nesse jogo, quem fez a bola da vez foi o Fábio Ruiz, né, contra o Arsenal. Mas não tenho o que dizer de como o Vitinha é bem bom ofensivamente. Não tenho certeza se é tão ofensivamente assim, mas eu, quando eu assistia ele jogar, ele era tão ofensivamente assim. E por mais que não tenha entrado, o Dembélé mesmo é um cara que, tipo assim, se ele chegar no ataque do Arsenal, na defesa do Arsenal, ele vai conseguir criar alguma coisa, porque é um cara que desconcerta. Barcola, por mais que não. Eu acho que não jogou quem jogou. Não, foi ele mesmo. O Barcola é um cara que, tipo assim, também vai ser desconcertante, é um cara que vai conseguir manter a bola no pé até achar alguém. E o que falar do Kvaratskhelia, sabe?
que não tem medo de jogo, não tem medo de jogo grande, não tem medo de aparecer. Aparece, faz uma jogada, ou faz o gol, ou dá uma assistência. De uma maneira genial, sabe? Não é à toa que comparavam ele com Maradona lá no Napoli, né? E eu entendo ele ter saído do Napoli, muita gente falou muito dessa saída dele do Napoli e tal, mas, gente, o Napoli não estava tão competitivo na situação que ele estava, né? Agora está competindo e eu acredito que possa ganhar, não tenho certeza. Às vezes a Inter de Milão vai, engaja e tira o título, mas eu acho que o Napoli pode sim ganhar essa liga italiana. Mas voltando, né, essa final de Champions League, acho que promete muito. Só que não vou cravar, não vou cravar nada, porque eu sou horrível pra isso. Até quando eu olho, tipo assim, um time, eu tenho certeza que o time vai ganhar, o time leva 3-0 do nada, né? Futebol é isso, cara. Mas eu acho que a Inter de Milão pode sim ganhar do PSG. Ah, claro, um PSG muito ofensivo, só que é aquilo. A Inter de Milão sabe lidar com ofensividade. Sabe lidar. Mostrou isso contra o Real Madrid. Não. Caramba, mano. Mostrou isso contra o Barcelona. E tenho certeza que vai mostrar isso contra o PSG. E se os dois atacantes da Inter de Milão estiverem à disposição, tenho certeza que vai ser um jogaço de novo. Assim como foi o Barcelona, né? Enfim. ah, eu acho que nessa final a Inter de Milão pode vencer. Eu vou estar é, apoiando da minha maneira a Inter de Milão. Não vou dizer torcer, porque eu gosto muito dos dois times. Não sou aquele cara que. Ai, o PSG não precisa do Neymar. Ai, o PSG reclama muito do Neymar. O que queria o Mbappé, agora o Mbappé deu o pé na bunda deles. Com o Neymar chegou em só uma final do Champions, com o Mbappé chegou só uma final de Champions, e agora tá chegando na final de Champions com o Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola. Antes o trio era Messi, Mbappé e Neymar. Esse é o PSG. Eu gostava do PSG quando o Neymar tava lá, continuei gostando dele. Né, tanto que eu ganhei uma Champions League no FIFA com eles. Vai tirando meu personagem, tá? Enfim, falando das outras finais, queria falar das semifinais que teve. Um amasso eu acho que mostra muito da qualidade comparativa das ligas. Sério, porque a Premier League tem o Manchester United que estava disputando para não cair. E na La Liga, o Atlético de Bilbao que estava disputando até uma La Liga. Até esses tempos, né? Agora não vai conseguir, mas vai estar se mantendo para uma vaga na Champions League. E tomou 3-0 no primeiro jogo contra o Atlético de Bilbao. Tomou 3-0 do Manchester United, brigando para não ser rebaixado. Não vai ser rebaixado porque é feio. É feio o que os times que vão ser rebaixados fizeram, né, na Premier League. Mas o Manchester United só perde. Já é o terceiro jogo que eu olho e falo, ó, eu acho que o Manchester United pode vencer. E toma um apavoro do West Ham. Esse é o futebol, meus amigos. Esse é o futebol. Caralho, cara. É inacreditável ver isso acontecendo, sabe? E aí depois você olha, né? O Tottenham também brigando para não ser rebaixado. Fazendo uma partida horrenda, horrenda, uma partida horrorosa, tirando 2 gols de não sei aonde, mano, e se classificando. Tirou 4 gols no primeiro jogo, já era difícil, mas aí faz essa partida horrenda contra um time horrendo, porque me desculpa, o Tottenham tá horrendo, mas o time que eles jogaram contra é pior ainda, gente, pior ainda. Mas tem que se admirar porque chegou muito longe esse time. É um time, aqueles times que você olha e fala, caramba, como chegou tão longe assim? Você que se questiona.
né? Jogando um futebol desse, contra um time que tem um futebol pior ainda, porque, porra, o Tottenham parece que desaprendeu. O Harry Kane saiu, o Tottenham desaprendeu. E se eu não me engano, se eu não estiver confundindo com a temporada passada, que eu fiquei muito mais atento à Premier League, o Tottenham estava disputando até o início da temporada, metade do início da temporada, pra vaga na Champions. E do nada eu olho a tabela, o Tottenham lá embaixo, cara. Tottenham lá embaixo. Mas é isso. Eu acho que o Manchester United pode vencer, porque ainda joga bem, né? Ainda tem muito daquilo. Desde o ano passado ganhou uma liga, a UEFA Cup, eu acho. É o FA Cup que fala? Emirates Cup. Ganhou a Copa Emirates. E ganhou, tipo assim, um Manchester City que vinha muito melhor, campeão da Premier League, ganhou numa desse Manchester City, jogando aquele futebol pífio do Manchester United. O United ganha de virada do Liverpool de uma maneira histórica, com a narração histórica brasileira. Se vocês viram, vocês sabem o que eu tô falando, né? Futebol é a arte do impossível. E eu acho que, tipo assim, o Manchester United tem muito mais chance. Porém, é um nível de Premier League contra o nível de Premier League. E é um nível baixo contra um nível baixo. Então é aquilo, né? Não sabe quem vai vencer ou não. Eu não vou cravar nenhum dos dois, porque eu não acredito que nenhum dos dois vai vencer. Se essa partida não for pros pênaltis, eu não sei, mano. Não sei. De verdade. Porque o ataque do Manchester United é horrível. O ataque do Tottenham, eu acho que nem o som tá jogando, mas tirando o som, também é horrível. Nem o Richarlison, que tem até jogado bem, não vou falar que tava um dos melhores jogadores, mas tinha até jogado bem. Também não tá sendo colocado em campo, até foi, mas fazer nada, sabe? Enfim. Mas o Real Betis, falando agora, Real Betis e Fiorentina foi um jogo que eu vi. Um jogo disputado, Fiorentina que não desiste. E de verdade, quase que foi, hein? Quase que a Fiorentina consegue ir pros pênaltis. O De Gea chega nessa Fiorentina depois de um ano parado e mostra que ainda tem muita qualidade, sabe? Ah, mas levou dois gols, né? Levou dois gols no jogo de ida e levou dois gols no jogo da volta. Poderia ter sido pior, sabia? Poderia ter sido muito pior. Mas enfim. Eu acho que o Real Betis pode ganhar. Eu acho que o Real Betis pode ganhar. Mas é contra um Chelsea que tava até esses dias disputando uma vaga pra Champions League. Tava até lá entre os quartos, se não estiver ainda. Mas. E é um Chelsea que tá jogando bem. Não tá mal. Mas é aquilo, falta muita qualidade ainda. Não tem muito o que falar desses times. Eu acho que de todos que eu falei, tirando PSG e Inter de Milão, são os times que estão mais apresentando um bom futebol. Falando Real Betis e Chelsea. Mas enfim, né? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas finais eu tô indeciso em todas, mas eu acho que a da Conference League o Real Betis pode levar. Do Prime, Anthony. Absolute Cinema se ele ganhar, tá? Absolute Cinema. Acham que Anthony é bola de ouro? Grande favorito, hein? Grande favorito. Mas é isso, muito obrigado. Sou Daniel. Falando meu nome aqui, né? Sou Daniel. Canal Os Casos Lotéricos. Esse é meu canal de futebol. Tem meu canal de games também. Vou deixar aí no... Mentira, ele tá meio parado. Não sei se eu vou deixar, não. Espero que tenham curtido. Se curtiu, por favor, deixa seu like aí pra me ajudar. Porque eu quero crescer um pouquinho nesse YouTube. É um sonho meu. Tá? E ainda mais porque eu voltei a fazer vídeo. Tava com muita dificuldade, muita vergonha, mas voltei finalmente.
Eu agradeço quem tá deixando o like nos meus vídeos, né? Às vezes nem assiste, mas deixa o like, muito obrigado. E se inscreve no meu canal, porque vou tentar trazer vídeo toda semana, pelo menos. Sempre falando de futebol. Não vou falar de Corinthians, porque não tenho nem o que falar. Eu fiquei decepcionado com o Corinthians esses últimos dias, mas espero que no próximo jogo eu possa trazer uma review do Corinthians pra vocês, né? Muito obrigado e até a próxima. Beijão.